começando série nova de mensagens. Abram as Bíblias no Evangelho de Mateus. A série de mensagens mudou, mas o livro... Já eu explico por que é Mateus. Coincidentemente, ainda estamos no Evangelho de Mateus. Podia ser outro, não tinha problema nenhum. O texto é praticamente o mesmo. Mas o texto de Mateus vai ser mais interessante para nós hoje. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo de número 20. Mateus 20, verso 17. A nova série de mensagens traz como título A Cruz de Cristo. E o tema foi sugerido por um de nossos irmãos, foi sugerido pelo irmão Hernandes. Qualquer um dos irmãos pode sugerir ou pedir um tema em especial, tem toda a liberdade para isso, qualquer membro da igreja, sem problema nenhum. Às vezes pode acontecer de demorar um pouco, né, Hernandes? Tem tempo que o bichinho pediu, a gente estava empenhado em uma outra série, enquanto a outra série de mensagens não acabou, não deu para a gente começar a nova, né? E por acaso a outra série foi bem longa, né? Foram 11 mensagens, a exposição do Sermão do Monte. Essa será bem mais curta. Se quiséssemos ficar na cruz de Cristo, até na forma geométrica da cruz de Cristo, por anos aqui, quem sabe até Jesus voltar, nós ficaríamos. Mas tem outros temas, existem também outros textos para serem expostos, outras temáticas para serem abordadas. E embora esse tema, a cruz de Cristo, seja de grande importância, é possível que a gente diminua ele em quantidade de ministrações, e pode ser um pouco mais curta a série. Amém, queridos? Encontraram aí Mateus capítulo 20, versículos 17 a 19, apenas 3 versículos. Eu quero sugerir aos jovens que ainda não têm a Bíblia no celular, ela, além de grátis, além de gratuita, é um programa bem leve, não ocupa muito espaço da memória, não. Já que a Bíblia nem todo mundo carrega, né? Mas o celular todo mundo tem. Então, manter a Bíblia no celular faz muito bem. Inclusive com versões diferentes. O meu celular aqui tem 2, né? Tinha 3, mas eu tirei uma outra porque também já estava demais. Então, não vai pesar em nada e vai ser bastante útil. Principalmente para acompanhar as ministrações. Vamos ler o texto? Mateus capítulo 20, versos de 17 a 19, que diz assim: Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas, ao terceiro dia, ressurgirá. Essa não é a primeira vez que Jesus está fazendo esse anúncio para os discípulos. Aí no Evangelho de Mateus mesmo, ele anuncia, para quem gosta de anotar essas coisas, a primeira vez que ele anunciou a sua morte e ressurreição, está em Mateus 16, 21. A segunda vez, bem pertinho aí, no capítulo 17, versículo 22 e 23. E aqui no capítulo 20, versos 17 a 19, segundo o evangelista Mateus, pela terceira vez ele está anunciando a sua morte e ressurreição. Não está sendo trazido nada novo, não está sendo contada nenhuma novidade para os discípulos, mas apesar disso é curioso, meus amados, a reação deles ao que nos parece ser uma atitude de incredulidade, ou quem pense ser um grande exagero a fala ali do Senhor, ou quem acredite que não vai acontecer exatamente desse jeito, não. Deve ser quase isso, não é para isso tudo, não. Ou seja, o Senhor repete por 3 vezes a mesma declaração, e nem com essas 3 vezes que o Senhor está declarando isso, ele está trazendo uma novidade, porque os antigos profetas já anunciaram esse episódio. E é curioso quando a gente percebe que somente quando a coisa acontece mesmo, depois do fato passado,
é que os discípulos então vão acreditar. Olha, bem que ele falou. Olha, bem que ele disse que seria assim, não é que foi mesmo. Isso chama nossa atenção e nos faz lembrar de situações que nós mesmos experimentamos na vida. Quando irmãos, pastores, nos advertem acerca de determinadas coisas, e embora a gente até acredite que a coisa possa ser mesmo daquela maneira, parece que a gente age como os discípulos aqui, com um misto de incredulidade, ou achando que é um exagero. Não vai ser tudo isso não, é porque o pastor está afim só de me fazer um medo. Então só lá na frente, talvez anos depois, com a coisa acontecida, com a tragédia verificada, a gente coloca a mão no queixo e diz, mas rapaz, bem que me avisaram que seria assim. É impressionante como nós temos dificuldade para acreditar que sim, a palavra de Deus é verdadeira e ela se cumpre com riquezas de detalhes. O episódio da crucificação é um deles. Eu escolhi o texto de Mateus, os outros dois sinóticos, tanto Marcos quanto Lucas, narram precisamente a mesma coisa. No Evangelho de Marcos está no capítulo 10, versículo 32, e no de Lucas, no capítulo 18, versículo 31. Narrando esse mesmo episódio aqui, algum acrescentando mais alguma coisinha. Em Marcos, ele vai dizer que eles iam para Jerusalém e Jesus ia adiante deles. Note que quem está indo morrer está puxando a fila. Jesus está indo entregar a sua vida, ele está indo morrer, ele avisa isso para os discípulos, olha, vamos para Jerusalém onde eu serei morto. E os discípulos, vamos. E o Senhor não vai empurrando eles, o Senhor não se nega a tão terrível sacrifício, mas vai puxando a fila de boa vontade a fim de se entregar por nós. Vai adiante. Escolhi também o texto de Mateus, porque é Mateus que vai usar o verbo crucificar. Os outros falam apenas que ele vai morrer. Ele será entregue na mão das autoridades e será morto. Mas Mateus vai mais fundo. No versículo de número 19, ele diz, escarnecido, açoitado e crucificado. Ele está dizendo, ele está anunciando para os seus discípulos até a forma de morte que irá sofrer. Talvez para nós hoje, século 21, morando aqui no Brasil, essa informação não seja tão relevante, não seja muito importante. Mas acreditem, meus amados, para esse povo aqui nesses dias, essa informação era de uma relevância tremenda. A morte por crucificação não era qualquer forma de morte. E nós vamos ver isso aqui já já. Amém? Eu não gosto muito de alegorizar as mensagens, mas curiosamente hoje eu vou fazer isso. É preciso fazer uso de toda essa dedicação do Senhor Jesus, de todo esse empenho do Senhor Jesus, de toda a lealdade e fidelidade do Senhor Jesus em nosso favor, para que nós mesmos sejamos encorajados nessa mesma luta, como seguidores do Senhor Jesus que nós dizemos que somos, ou não somos. Ou tem alguém aqui que está só para ver qual é, e não é seguidor de Jesus, coisa nenhuma. Se somos, então vamos aprender com Ele, porque Ele é o Senhor que nós estamos seguindo, onde Ele for nós vamos, por onde Ele passou nós vamos passar, o que aconteceu com Ele acontece a nós também, mas pela graça dEle mesmo, não em iguais proporções. Raramente entre nós aqui alguém experimentará, alguém entre nós que eu estou dizendo, os cristãos que estão vivos no dia de hoje, em qualquer lugar do mundo.
alguém experimentará uma morte tão violenta em nome de Jesus. Embora em algum lugar do planeta tenha gente morrendo de forma violenta por causa do nome de Jesus. Mas pelo menos para esse grupinho aqui no Brasil isso não vai acontecer. E se isso não vai acontecer, nós já temos motivos de sobra para nos encorajar ainda mais, entendendo sim que a vida é dura, que a caminhada vai ser difícil, que a peleja é grande, que a perseguição é terrível. Mas assim como ele foi fiel até a morte e venceu, nós seremos fiéis até a morte também. E com certeza, porque ele venceu, nós também seremos vencedores. Amém, amados? Versículo 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamando à parte os 12, e em caminho lhes disse. Primeiro, lá vão eles a caminho de Jerusalém. É a última viagem do Senhor Jesus aqui na terra. Durante seus 3 anos, os 3 anos e meio de ministério, mais ou menos, Jesus ficou peregrinando ali, da Judeia para a Galileia, da Galileia para a Judeia, ora passando pelo lado esquerdo do Rio Jordão, região de Samaria, ora passando pelo lado direito do Rio Jordão, região da Decápolis e Gadara, Gesara e outras terras, outras paragens, mas o tempo todo indo e vindo, e realizando seus feitos que ficaram notórios, famosos para nós, aí na Bíblia Sagrada, mais especificamente no Novo Testamento. Andou por toda parte, curando, fazendo bem, fazendo seus milagres, expulsando demônios, ressuscitando mortos e, de principal que ele veio fazer, além do próprio evento da cruz, anunciando o Evangelho. Amém, amados? Havia sobre nós uma notícia terrível. Está todo mundo morto. Está todo mundo condenado. Olha, o pecado condenou todo mundo. Não tem jeito. Todo mundo vai morrer. Essa era a notícia. E, curiosamente, ela não mudou. A notícia continua sendo a mesma. Por que o Evangelho é chamado de boa nova? Por que ele é chamado de boa notícia? Exatamente por isso. Numa situação de total desespero, sem nenhuma esperança, com a condenação como certeza, de repente chega uma notícia boa. Aquela morte que não tinha jeito, agora passou a ter. Jesus veio vencer a morte para que aqueles que com ele estejam vençam a morte também. Amém, amados? Por isso é chamado de boa notícia. Você quer notícia melhor do que essa, meu irmão? Só se a gente inventar uma. Mas aí vai ser mentira e não vai ter proveito nenhum. Por que Jesus chama apenas os 12 para essa última viagem? Para essa peregrinação? Observem, queridos. Se para os 12, apenas os 12, compreenderem essa mensagem, já não foi fácil, imagine você aí para as multidões. O que seria? Ora, queridos, ninguém ia entender patavina. Pessoas iam escarnecer de Jesus, iam zombar dos discípulos. E até os dias de hoje ainda existe quem zombe, quem escarneça. Uns abertamente, escancaradamente, abrem a boca e falam mal do Evangelho, falam mal da cruz de Cristo, falam mal de tudo. Outros de modo velado e falsos, piores ainda, porque são capazes de abrir as bocas e dizerem que amam a Deus, que amam a palavra de Deus, mas por meio do conjunto de suas obras, de suas atitudes, negam que conhecem o Evangelho. Falam que amam a Deus, mas fazem tudo que Deus aborrece. Falam que amam a Deus, mas não fazem nada do que Deus manda. Esses são ainda piores do que aqueles zombadores inveterados que zombam porque desconhecem completamente. Agora, esses que dizem que conhecem e ainda assim desobedecem, são uns que são chamados na palavra de Deus de rebeldes. Como aquele filho que sabe que você é o pai dele, ou sabe da paternidade, mesmo assim, deliberadamente desobedece a pai, desobedece a mãe, passa por cima de tudo, e lá adiante recebe sua recompensa maldita, porque ninguém está isento de colher os maus frutos que foram semeados. Aproveito até para torcer a orelha dos jovens aí que têm sido rebeldes para com seus pais e avisá-los, porque como pastor é uma obrigação que eu tenho,
de avisar para você, jovem, você está chocando ovos de serpente. Lá na frente essa serpente vai te morder. A palavra de Deus diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor Deus te dá. Se você desonra teu pai e tua mãe, lá na frente você vai ter dias terríveis, ou mesmo esses dias nem vão chegar, tu vai morrer antes da hora. Palavras duras, né, gente? Mas não são minhas, não. É palavra de Deus. Então é melhor baixar a bola, obedecer, honrar, respeitar pai e mãe, porque você vai estar semeando uma semente maravilhosa e colhendo um fruto maravilhoso lá na frente. Amém? Então Jesus chama apenas os 12 e faz mais uma vez esse comunicado a eles. O Filho do Homem será entregue. Isso está dito aí no versículo de número 18. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte. Olha, amados, o Filho do Homem será entregue primeiro aos principais sacerdotes. Tá, e daí? Quem são esses caras? E também a uns tais escribas. Sim, e daí? Queridos, o homem é um ser social e a maioria esmagadora deles gosta das religiões de uma forma geral. Em sociologia a gente vê muito isso, né, Agostinho? O homem procura, né? Se não tiver religião nenhuma, ele inventa uma, né? Ele nasce numa tribuzinha lá no meio dos índios e vai cultuar a lua na noite em que ela aparece no seu brilho mais evidente, vai adorar aquele rio que passa ali, transforma ele num deus, um sapo venenoso, um sucuri muito grande, um peixe que ele não consegue pegar, tudo de repente vira um deus e ele cria sua própria religião. Esses camaradas aqui, esses escribas e esses principais sacerdotes, são os homens responsáveis por zelar, por cuidar da prática religiosa daquele povo. A obrigação daqueles homens é prestar o culto, no caso os sacerdotes. São eles que fazem os sacrifícios no templo, são eles que administram o templo, são eles que oferecem as orações a Deus em favor do povo. Esse é o papel dos sacerdotes. Ao passo que os escribas são aqueles, os que zelam pela escrita das leis, tanto escrevem como copiam, como também interpretam, são chamados também de doutores e mestres da lei, homens especializados no estudo e na explicação da lei, na explicação da palavra de Deus. Nós estamos falando de século I da nossa era. E os grandes religiosos daqueles dias são os homens aos quais o Senhor Jesus está sendo entregue para ser covardemente, mentirosamente acusado, falsamente acusado, julgado num julgamento arranjado, sem vergonha e condenado à morte. 2000 anos se vão passando e vai passar mais um bocado aí até o dia da vinda do Senhor. Pode acontecer hoje mesmo, mas pode demorar mais um pouco, o Senhor o sabe. E nós continuamos tendo no nosso meio uma massa de gente religiosa, considerados os religiosos, as autoridades religiosas dos nossos dias, que não tem mais como crucificar Jesus, que o sacrifício dele foi único e perfeito, mas com certeza, se Jesus aparecesse hoje diante deles, eles o matariam novamente. E nós endeusamos esses homens, temos esses homens como grandes autoridades. Alguns entre nós, se virem esses homens se candidatarem a presidente da República, votam nele aí de olhos fechados, porque acreditam que são homens irrepreensíveis. Conquistaram um status social, angariaram uma fama, construíram um nome,
que inclusive inibe o próprio nome de Jesus. O nome deles tornou-se mais evidente do que o nome de Jesus. O nome deles aparece, mas o nome de Jesus não. Passa diante de algumas igrejas dessas, você vê lá o nome do cara, o nome da esposa do cara também, a fotografia do casal ou do dito cujo, apóstolo fulano, bispo ciclano, missionário não sei quem. Raramente você vai ver um com o nome de pastor, porque pastor já virou um Zé Ruela para eles. Tem que ser de bispo e apóstolo para cima, estabelecendo uma hierarquia que a própria Bíblia nunca estabeleceu. E nós vamos depositando confiança e às vezes até cega nesses indivíduos, não fazendo a devida avaliação da Escritura Sagrada, engolindo até sem mastigar a porcariada que eles vão oferecendo, sugerindo que seja o Evangelho, contudo, sem ser. Então não fiquem admirados nos dias de hoje, quando alguém, então, com a Escritura na mão, demonstra para você que determinados homens aí são apenas discípulos desses mesminhos aqui, ó, para os quais Jesus foi entregue para ser condenado à cruz. Jesus não foi condenado pelos incrédulos, não, por pessoas que não criam em Deus, por ateus, pelos gregos adoradores do panteão deles lá, não, de maneira nenhuma. Os muçulmanos ainda nem existiam, faltava 600 anos para eles aparecerem no mundo ainda. Jesus foi entregue, condenado, mediante falsas acusações e arranjos malignos, pelo seu próprio povo, pelos próprios crentes. Estão entendendo, amados? Não basta confiar na pessoa pelo simples fato dela se dizer ou ser apresentada como religiosa. Amém. Eu creio que vocês estão entendendo, sim. Eles o condenarão à morte. E, versículo 19, e entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Quem são os gentios? Gentios são aqueles não judeus. Gente de qualquer nacionalidade, mas que não seja judeu. Gregos, romanos, árabes, bárbaros, gente do Extremo Oriente, que já vivia por aqui também, europeus de toda ordem, eram gentios. Nesse esquema da crucificação de Jesus entram todos os povos da terra, estão representados aí, tanto judeus quanto gentios. Politicamente, quem está governando o mundo é o Império Romano, é um império gentil, pagão. Eles é que têm a autoridade de executar alguém. Embora os judeus também façam isso, como a exemplo do apedrejamento de Estevão, que você vai ver lá no livro de Atos, em outras ocasiões anteriores fizeram muito também. Nesse tipo de execução com julgamento e essa coisa, essa farsa, esse teatro todo, só os romanos podiam fazer. Então seu próprio povo condena Jesus e o pega e o entrega a pagãos, a incrédulos, a pessoas que não servem a Deus, que nem conhecem a Deus, para que Jesus seja então morto. Mas não apenas morto, queridos, não é qualquer morte. Morrer todos vão. E o nosso Senhor, rico em misericórdia, veio passar pela morte por nós, a fim de que Ele derrotasse o poder da morte, para que hoje eu e você, estando nele, derrotássemos a morte também. Amém? Esses gentios escarnecerão de Jesus, como escarneceram dele. O que é escarnecer? No piauiês, a melhor expressão seria mangar dele. Zombaria. Muito bem, filho.
zombaria, humilhação, pouco caso, descaso, desprezo, abandono, ridicularização. Os outros dois evangelistas sinóticos, Marcos e Lucas, dizem lá, vão cuspir nele, esbofeteá-lo, cuspir em alguém, despir uma pessoa. Se nos dias de hoje andar com uma pessoa nua ou seminua, que existe uma discussão nesse sentido, há quem diga que os condenados daquela época carregavam essa cruz pelas ruas da cidade completamente nus. E há quem diga que, tal qual você vê na maioria dos filmes, a pessoa ia com uma fralda ali, que era o que se assemelhava a uma roupa de baixo, uma cueca naqueles dias. De qualquer maneira, para um judeu, essa é uma humilhação terrível. Um judeu não aparecia nu diante de ninguém. Mostrar a sua nudez era algo repugnante. A humilhação já começava por aí. O rei Herodes zomba de Jesus, coloca em Jesus a sua própria capa real. Os soldados batem com a vara na cabeça de Jesus. E se você é Deus, adivinha quem é que está te batendo? E em tom de escárnio, então, se prostravam diante de Jesus, mas não para adorá-lo, zombando da sua situação de rei dos judeus. Essa foi a principal das acusações desses camaradas para crucificarem Jesus. Se na humilhação, nessa desconsideração total, houve uma imposição de sofrimentos mentais, psíquicos, nos açoites veio uma imposição de sofrimento físico. Muita dor, meus queridos. Violência, espancamento, tortura. Jesus apanhou horrores, meus amados. Ele foi preso na noite da quinta-feira. Ele apanhou a noite inteira e boa parte da manhã do dia seguinte. Açoitado com varas, açoitado com chicotes, por turmas de soldados. A lei foi atropelada contra Jesus. Os açoites pela lei eram determinados que se desse 39 chibatadas. Sabe por que 39? Porque a lei determinava 40. Para não ter perigo do camarada errar e esquecer de contar uma e dar mais que 40, então se contava até 39. Mas os açoites, as chibatadas contra Jesus, não foram contados. Ninguém apanhou tanto na história. Estão entendendo, amados? Antes do julgamento de Pilatos, ele apanhou horrores, na ilusão de não ir a julgamento. Depois do julgamento, Pilatos, não, mande açoitá-lo e solte. Não, eu vou mandar te dar uma taca e vou mandar te soltar. Não, pô, não estou aqui para ser solto. Você não sabe que eu tenho poder para te soltar ou para te crucificar. Nenhum poder tu teria se do céu não te fosse dado. Como quem diga, você está aí exatamente para isso. Foi para isso que o Pai do céu te colocou aí. Cumpra com tua obrigação. Olha, estão te acusando de ser o rei dos judeus. Você é o rei dos judeus? Tu está dizendo. Como quem diga? Claro. É evidente. Diga que não é, que aí tu não morre. Não, mas eu vim para morrer mesmo. Além disso tudo, agora a crucificação. Hernandes, meu amado irmão. Aí o ápice da maldade, da crueldade contra o Salvador. Queridos, a mais horrenda, temida, cruel e desprezível forma de execução conhecida da época, e para muita gente, até os dias de hoje, a morte por crucificação. O crucificado morre uma morte lenta e demasiadamente dolorosa. A dor dos cravos nas mãos e nos pés. A asfixia de quem fica pendurado naquelas dores horríveis sem conseguir fazer força para evitar o comprimir das costas, em virtude da posição. Alguns condenados passavam dias pendurados na cruz, sofrendo para morrer.
Obrigado, meu anjo. Ainda, esse método de crucificação era utilizado contra os piores bandidos da época, precisamente para servir de exemplo, a fim de que homens não praticassem os mesmos atos do que aquele que estava sendo crucificado. Cidadãos romanos não eram crucificados, a não ser que fosse um grande traidor lá do império. Era proibido crucificar um romano. Se crucificava pessoas de nacionalidades desprezíveis. Vejam, meus amados irmãos, com que ou como que Jesus foi contado. Vocês estão entendendo, amados? Amém. O nosso Salvador, o autor da vida, o criador e sustentador de todas as coisas, sujeitou-se a esses escárnios, esses açoites e essa morte terrível, não sendo pego na marra por quem quer que seja, mas entregando-se voluntariamente, para que tudo isso realmente acontecesse. E uma vida nova, e uma oportunidade de vida, de salvação, de anulação da condenação que havia sobre nós, se tornasse possível. Só nos escárnios, meus amados irmãos, boa parte de nós aqui já ficaria para trás. Não aguentaria nem a zombaria. Na primeira cuspida na cara, a gente ia na goela do cabra. Vai cuspir no cão? Rapaz, que é isso, rapaz? Não, o cabra cuspiu em mim. Terrível, né? E nos açoites, então, mas pastor, o homem deu mesmo na minha cara, o senhor não viu, não? Pois é. Me bateu. Isso aqui não é uma competição. A vida real não é uma luta. Para a prática esportiva tem meus filhos, tem o Vitor, tem o João Paulo, o Fernando ali que praticam artes marciais. Mas é cercado de regras, né, João Paulo? Ninguém faz o que quer ali. Existem regras. Quem não conhece olha de longe, eles estão brigando ali. Não, não é brigando, é lutando. Tem regras bem estabelecidas. Quem foge às regras é punido. É tirado do combate. Não vai competir mais. Na vida é assim também, amados. Existem regras que precisamos obedecer. E principalmente regras muito bem estabelecidas. A própria palavra de Deus regendo toda essa situação, regendo toda essa nossa conduta. Amados irmãos, o sacrifício de Jesus por nós foi, até hoje, o evento mais importante da história. Amém? Amém, queridos? Estão entendendo? Todo esse universo foi criado. Um dia tudo isso foi criado. Com todas as coisas que nós conhecemos, e umas que nem conhecemos, nem podemos ver, mas sabemos que existiam, que existem também. Sol, lua, estrelas, outros planetas e por aí vai. Talvez não conheçamos nunca, mas existe, está lá, foi o Senhor que criou. E apesar de tudo isso, nem esse foi o evento mais importante da história. Porque tudo isso que o Senhor criou, Ele mesmo irá destruir. A palavra de Deus nos fala na criação de novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Um dia toda a injustiça terá fim, toda a maldade terá passado, todos os atos de malignidade desaparecerão. O Senhor vem resgatar os seus, aqueles que Ele escolheu e para os quais Ele mesmo proveu força, condições para entender e para viver essa vontade dEle plenamente.
a fim de que sirva de confirmação de que aquele homem, de que aquela mulher foi escolhido por Deus. E em virtude disso, o próprio Deus o fortaleceu, o capacitou para as pelejas que estão aí para serem pelejadas ao longo da vida. O evento da cruz se torna o mais importante da história, porque a partir dele uma outra história passa a ser escrita. Agora uma história eterna e não mais passageira, como são todas as coisas desse mundo. Toda a palavra de Deus, toda a Bíblia Sagrada tem a cruz do Senhor Jesus como centro. O Antigo Testamento inteiro está apontando para a cruz. Está anunciando a cruz que virá. Jesus vem para morrer naquela cruz, por meio da qual, ou seja, desta morte, nós passaremos a ter vida. A forma geométrica dessa cruz não é por acaso. As duas hastes, a vertical e a horizontal, têm um sentido bem definido, onde religar o homem a Deus e de nivelar homem com homem. A cruz não é assim, nem é assim, é assim. Os homens estão em situação de igualdade diante de Deus. Nós aqui na terra estabelecemos diferenças. Tem uns mais bonitinhos, tem uns mais feinhos, uns mais riquinhos, uns mais pobrezinhos, uns mais gordinhos, uns mais magrinhos. Diante de Deus, não. O rei da nação mais importante da terra, o presidente, e o mendigo mais desprezível para nós, diante de Deus são iguaizinhos, duas almas iguaizinhas, pelas quais ele verteu o mesmo sangue na cruz do Calvário, se é um escolhido dele para a salvação. A cruz é a ponte que nos permite atravessar o abismo que nos separa de Deus. Por meio dela nós chegamos a Deus. Não existe outro meio. Jesus é esse elo. É Ele quem liga. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele suportou os escárnios, suportou os açoites e suportou a cruz no nosso lugar. E você? O que você tem suportado por Jesus? Hein? Ele suportou tudo isso. Nas humilhações, passou por cima. Quando acusado falsamente, não abriu a boca para se defender. Não, isso aí que estão dizendo é mentira, viu? Olha, está esse agitador aí dizendo que não é para ninguém adorar o imperador. Mentira. Dizendo que não é para pagar tributo a César. Mentira, ele mesmo pagou. Você tem memória boa? Vai entrar numa cidade que exigia um pedágio para entrar, fala para o Pedro, pega um peixe acolá que tem uma moeda dentro da boca, e com a moeda tu paga o imposto meu e o teu, dito e feito. Quando indagaram a esse respeito, é lícito pagar tributo a César, pega uma moeda, o que está escrito aí na moeda? De quem é essa cara aí? É de César. Pois então dê a César o que é de César. Ou seja, o dinheiro não tem a cara dele, pois entrega para ele, rapaz, é dele. E dá a Deus o que é de honra, culto, adoração, obediência. Mais uma vez, pergunto, Jesus suportou a humilhação, os escárnios e a cruz no nosso lugar. O que nós temos suportado em nome de Jesus? Alguns de nós, me perdoem a franqueza, não aguentam uma cantada.
seja de ordem ética, moral ou financeira, material, né? Enquanto o Senhor aguentou humilhação, os escárnios, né? Os açoites e a cruz. E nós? Estamos aguentando o quê? Pastor, mas fizeram uma fofoca com o meu nome. É mentira? É mentira. Então esqueça, rapaz. Deixa pra lá. Ruim se fosse verdade, que aí tu tinha que dar uma carreira grande, né, para procurar consertar a besteira que tu fez, né? Se é mentira, fazer o quê? O Senhor suportou tudo isso. E nós? O que estamos suportando? Deus bendito. Final do versículo 19. Apesar disso tudo, ele venceu. O entregarão a gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas, ao terceiro dia, ressurgirá. Amém, amados? A morte não pôde detê-lo. A morte não pôde contê-lo. A morte não pôde com Jesus. O maior inimigo que nós temos precisava ser derrotado. E somente Jesus poderia derrotá-lo. Ele sim zombou da morte. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Uai, morte, você não é poderosa? Todos estão sujeitos a você, morte? Estavam. Jesus a derrotou por nós. Amém, queridos? Por meio daquela morte tão horrenda, tão terrível, tão absurda, o Senhor derrotou a morte. Ao terceiro dia ele ressurgiu. E ele vive. E assim como ele vive, nós vivemos também. É por meio dessa cruz que nós temos acesso ao Senhor. A mesma cruz que trouxe morte ao Senhor é a cruz que nos provê a vida. Amém, amados? É por meio desta cruz do Senhor Jesus que a morte foi derrotada sobre nossas vidas e nos abriu possibilidade de viver e viver eternamente. Amém? Meditem nessa palavra. Hoje nós só vimos a introdução desse assunto, a cruz de Cristo. Essa série de mensagens continua e nós vamos com ela até o final do mês. Meditem bastante nisso daí, no que nós comentamos hoje, que vai trazer vida para você também. Amém?